Então, meus alunos do primeiro ano, essa é a aula 2 sobre falsificacionismo. Esse daqui é um vídeo de suporte para quem não pode assistir a aula, quer revisar, aluno que está compensando as faltas. Então, aqui eu vou ler, vou fazer um comentário, explicar partes do texto, mostrar quais são os pontos importantes da aula. E esse é o vídeo 2 de uma aula, então é importante você ter assistido o primeiro vídeo, ou pelo menos ter assistido a primeira aula em sala. Nós vamos agora para falsificacionismo, aula 2. E o que a gente vai ver nessa aula? Agora, a gente só viu como que o falsificacionismo taca pedra no indutivismo. Só que agora a gente vai falar, e aí, o que o falsificacionismo defende? O que ele fala dele? O que ele tem? Então, nós vamos conhecer o conceito de falseabilidade, e para entender a falseabilidade, depende da gente aprender duas coisas. O conceito de implicação material e o que é algo falseável. O que é isso? Então, a gente vai entender. E, por último, teorias audaciosas. Como eu já falei em sala, a primeira aula ela quase sempre é mais longa, mais difícil, porque ela fundamenta. Então, é essencial você ter assistido a primeira aula ou assistido o primeiro vídeo para entender o que a gente vai falar aqui. Tudo bem? Então, vamos dar início. Tá. Então, na aula anterior, vimos as críticas ao indutivismo, né? E aí a gente vai ter que entrar... A gente vai aprender basicamente duas coisas nessa aula. O conceito de falseabilidade. A falseabilidade. Então, acredito que a aula vai ser mais rápida até do que a primeira. Vou tentar aqui ver se o Zoom pega bem. Então, nós vamos conhecer a ideia de implicação material. Ai, professor, que nome feio. Não, não é feio, não. Na aula de física, o professor não fala assim, ó, se você calcular Vm de um carro que vai numa velocidade constante, ó, condições iniciais, e ele tem que andar uma distância, você vai calcular direitinho se vai chegar no tempo que você calculou. Isso você pode descobrir se está certo ou se está errado, não é? Tá. O professor de química, ele explica para vocês que ele vai ensinar uma coisa, acho que ele já deve ter ensinado, camadas de valência nos átomos. Tá? Estou tentando pegar bastante a lição que vocês veem em aula. E aí ele vai falar assim que os metais têm várias camadas de elétron. Os metais, os materiais que nós chamamos, as substâncias que chamamos de metais, os elétrons deles são os mais fraquinhos. Então dá para vir um elétron diferente, passar por ali, ou esse elétron vem e empurra outro. Como são vários átomos fazendo isso, a eletricidade consegue passar mais fácil pelos metais. Se o químico está errado sobre isso, você vai descobrir que não passa, não é verdade? Você vai descobrir que não passa, não está errado. Você pode descobrir se está certo ou se está errado. O professor de biologia vai ensinar para vocês que um animal, aqui se eu te falar errado, o professor de biologia vai brigar comigo, que duas espécies diferentes até podem cruzar e ter um filhote, mas esse filhote não reproduz. É o caso, se não me engano, do burro. Ele não consegue gerar filhotes. Tá? Se um dia, não dá, como é que a gente faz para descobrir se essa teoria está errada? Ver se um dia consegue dar filhotes. O que o professor quer mostrar aqui é que esses exemplos de ciência que eu dei para vocês, sempre dá para saber aonde pode dar errado. Pode ser que nunca dê errado, mas você descobre. Né? Você fala assim, não, até hoje, isso que o professor de biologia para mim se mostra verdadeiro. O dia que for diferente, eu sei que está errado. Então você sabe que tem um jeito, pode ser que nunca aconteça, eu quero deixar claro, mas você sabe que tem um jeito que daria para provar se está errado. Isso é importante porque, ó, a gente chama isso de implicação material. Eu preciso apresentar esse conceito, tá? Ela lembra as afirmações singulares. Por exemplo, ó, nunca chove às quartas-feiras. Bom, para eu descobrir se isso é verdadeiro ou falso,
Só precisa chover numa quarta-feira. Aí eu descubro que está falso. Todas as substâncias se expandem quando aquecidas. A gente pode verificar. Será que é isso mesmo? Se acontecer o contrário, a gente descobre que está errado. Objetos pesados como tijolo, quando liberados perto da superfície da Terra, caem diretamente para baixo se não forem impedidos. Aí você pega um tijolo e fala, lembra o indutivismo. Né? O indutivismo não observa. Só que aqui o que a gente tem que entender é que aquilo que está sendo falado, você entende como que pode ser falso. Se um dia você soltar um tijolo e ele não cair, você falou, opa, tá errado. Né? Essas afirmações que os cientistas fazem, nós estamos falando de cientistas aqui, elas são implicações materiais. Vai passar um avião, vou dar uma pequena pausa aqui. Tá, já diminuiu, continuando. Então, assim, a implicação material é que assim, você fala alguma coisa sobre a natureza e você entende o que é falado e fala, eu sei como que pode ser falso. Por exemplo, a gente sabe que gatos só dão filhote para gatos. Então eu falo, gatos dão filhote para gatos. Só nascem gatos dele. Um dia isso pode ser provado falso. Entendeu? A implicação material é assim, o cientista fala alguma coisa sobre como o mundo é. O mundo é. Que, se você for parar para pensar, você fala, pode ser que seja falso ali, naquilo que ele está falando. Tá? Então, como elas podem ser falsas, a gente fala que tem como comprovar. Né? Elas podem ser comprovadas. Eu acho que isso aqui pode ser um pouquinho difícil, mas vamos lá. Se a gente não tentar, aí também eu não ensino nada, né? Aí eu estou tentando diminuir o zoom, não vai, agora vai. Então assim, pode parecer simples, mas Popper tem uma questão maior que não vamos aqui, e aqui chamamos de problema da demarcação. Eu não vou passar isso para vocês, que é muito difícil, tá? Eu precisaria de mais tempo, mas aqui vocês vão aprender. E o cientista precisa dizer algo do mundo, né? O cientista não estuda a natureza, que tem que dar um jeito de ver se é falso ou se é verdadeiro. Aí você fala, tá, professor, por que você está falando tanto isso? Por exemplo, olha a diferença. Se alguém fala assim para você, está, ou está ou não está chovendo. Essa pessoa vai estar certa dos dois jeitos. Não dá para se provar que ela está errada. Porque se está chovendo, ela está certa. Se não está chovendo, ela também está. Todo quadrado tem 4 lados. Dá para provar que... Não dá. Porque quadrado já é que ter 4 lados. Não dá para ter um quadrado de 3 ou de 5 lados. Eu falo assim, eu vou jogar, né? Mas pode ser que eu ganhe, pode ser que eu perca. Ué, essa é uma afirmação que tanto faz. Ela vai estar certa dos dois jeitos. O Popper vai falar que a ciência não pode ser assim. A ciência tem que falar, é isso que acontece e desse jeito. Se acontecer diferente, eu estou errado. Tá? Então, ter implicação material é falar bem claro o que tem que acontecer. É isso, lembra? É isso daqui. Então, a gravidade atrai os objetos. Eles vão se movimentar em direção à maior massa. Nossa maior massa é o planeta Terra. O Popper vai falar, então, quando eu digo que vai na direção, está bem claro o que vai acontecer. Se acontecer o contrário, está errada a teoria. Tem algum problema na teoria, tem alguma coisa aí que a gente ainda não conhece. Tá? Quando algo não é desse jeito, né, o Popper vai deixar bem claro. Ele vai falar que isso não é ciência. Então, aqui vou dar um exemplo. Né? Ele vai falar assim, Deus me ajudou. Ele vai falar, não sei se é verdadeiro ou se é falso. O Popper vai falar, não sei. Não estou nem dizendo nem que sim, nem que não. Mas não é ciência. Porque eu não tenho como comprovar. Como que eu vou comprovar? Sabe? Você tem que ter um jeito de comprovar. Tem que ter uma implicação material. Tudo bem? Quando você tem implicação material, o Popper vai falar, as coisas podem ser verificadas. Será que é assim mesmo? Vamos verificar se não é falso? Olha a palavra falso aparecendo. Tá? Então, assim,
Na ciência, o cientista quer as implicações materiais. É que nem quando o professor começar a passar para vocês sobre aquecimento de metais. Vocês vão poder verificar. Ele vai falar, se você aquecer um metal a tantos graus na escala Celsius, se o tanto que foi esquentado é uma barra desse tamanho, ela vai aumentar tanto. Você vai ver, vou ver se isso é assim mesmo. Você vai verificar. O professor vai falar assim, um móvel em aceleração escalar, que é cada vez andando mais rápido, vai demorar quanto tempo para percorrer uma distância, sendo que do ponto zero ele já está a tal velocidade. Vocês vão aprender a verificar se é assim mesmo. Os professores de física, química e biologia, eles sempre vão falar desse jeito. Porque a ciência, ela afirma bem claro. Se tiver errado, você percebe. Então, a implicação material é quando você fala bem claro, tá? Você está falando sobre como o mundo é. Aí vai surgir uma coisa. Toda teoria diz algo sobre o mundo, que pode ser verificado se é verdadeiro ou se é falso. O professor vai deixar bem claro, não é que o cientista faz teorias falsas, não é isso. O cientista faz teorias e você pode suspeitar aonde pode existir um problema. Lembra que ela pode ser verificada. Então, o ponto 2 é o quê? Né, que a afirmação ou a teoria ela pode ser verdadeira ou falsa. Nesse sentido, toda teoria científica é falseável. Você tem como verificar. Você vai pegar a teoria e falar, acho que aqui dá para achar algum problema. Então, o Popper vai falar com o cientista. Lembra que eu, no começo da primeira aula, eu falei, o cientista resolve problemas? Ele está suspeitando de um problema e fala, vou ver se tem algum problema aqui. Tal, tal. Então, todo cientista, o que ele faz, ele fala, tá, prova que eu estou errado. Prova que eu estou errado. E o cientista já tem que fazer a teoria desse jeito. Ele vai falar, o que eu estou dizendo é bem claro. Se fizer assim, 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 tem que acontecer isso. Se não acontecer isso, tem algum problema. Tudo bem? Então é quase. Olha que a diferença. O falsificacionismo ensina você a duvidar das teorias, a procurar defeito nelas. E aí a gente vai aprender assim: quando uma teoria. Pode ser que uma teoria a gente nunca consiga provar que é falsa. Não dá para saber. Mas quando uma teoria é provada falsa, o que acontece? O Popper vai defender uma coisa que a gente vai chamar de teorias audaciosas. Vamos dar um belo exemplo aqui, ó. Professor de Química e Física vão gostar. O Isaac Newton, ele defendeu que a gravidade era uma força de atração, tá? E aí deu certo muito tempo. Newton é um dos maiores nomes da história do pensamento, viu? Não é pouca coisa, não. Só que um dia o Einstein falou assim: como é que eu vou explicar? Assim, o professor de física pode dizer que eu estou dizendo coisas erradas aqui, mas eu quero ilustrar. O Einstein queria explicar que a luz tem uma determinada velocidade, né? Que o tempo e o espaço variam. E o Newton ele era bem claro, ele fazia uma implicação material. Ó, lembrando da parte anterior. O tempo e o espaço são constantes. São constantes, eles não variam. O Einstein teve que duvidar disso, e aí ele tinha que dar um jeito de provar. Aí ele fez um experimento para mostrar que a gravidade afeta a trajetória da luz. A luz não tem velocidade infinita. Isso era uma parte importante da teoria. Como ela tem uma certa velocidade, dá para a gravidade. Não é que o buraco negro ele puxa para dentro, mas sabe quando puxa só um pouquinho e dá uma desviada? O Einstein teve um experimento, se eu não me engano, aconteceu uma parte do experimento aqui no Brasil, e eles viram durante um eclipse, olha só, coisas que o Newton não imaginou, ó as ideias do Popper. E eles detectaram que a luz faz um leve desvio. Isso mostrou que haviam problemas nas ideias do Newton. Hoje a gravidade ela é entendida como uma alteração no espaço, que vocês veem no desenho. O Newton não imaginava isso. O Newton foi muito importante, não é isso? Mas o Popper vai falar, o pai do falsificacionismo vai falar, olha lá, a ciência foi duvidando dela mesma
E aí descobriu mais coisas. Ó, mais coisas que antes não se conheciam. O professor de biologia explica para vocês uma coisa chamada lamarquismo. O lamarquismo, ele falava que os animais mudavam suas formas, né? A girafa era um cavalo com um pescoço pequeno. A girafa ficou um animal de pescoço grande porque ela começou a esticar muito. O Darwin falou, acho que isso não está certo. Alguma coisa de errado não está certa aí. O Darwin começou a duvidar das explicações, procurou achar pontos. Lembra, ó, a implicação material, ele foi vendo. E aí o Darwin, pelo estudo dos fósseis, e depois de uma viagem que ele fez, eu acho que aí, a uma ilha, que agora eu não lembro o nome, ele defendeu que os animais mudam com o tempo devido à relação com o ambiente. Tá? E aí, o Darwin mudou todo o conhecimento. Mudou todo o conhecimento. Ele falou, coisas que antes ninguém pensava, dá para se pensar. Tá? Então, Popper vai falar, quando uma teoria tem problema, você tem que fazer uma teoria melhor, que explica mais. Essa teoria tem que trazer coisas novas. Então, a ciência vai crescendo desse jeito. Quer dizer, toda teoria, ela sempre tem que vir para explicar mais que a anterior. Diferente do indutivismo. A gente vai ver agora no finalzinho, né? 16 minutos. Isso é importante. Então, cada nova teoria, ela tenta descobrir algo novo. Ela é audaciosa. Fala, eu não vou explicar o mesmo. Se eu explicar o mesmo, não tem nada de diferente. E aí a gente vai conhecer com essa ideia, que é assim, ó. Conclusão sobre o falsificacionismo. Fecha a aula. As teorias, elas nunca são absolutas. Elas são o melhor que temos. Né? Ele vai chamar de conjectura, é o que dá. Pode ser muito bom, mas a gente nunca pode achar que é o limite. Diferente do indutivismo, que diz que é uma lei da natureza. Aí ele vai falar o seguinte, que uma teoria nova, ela tem que mostrar mais do que a anterior. O cientista está duvidando da própria ciência. Quer explicar mais. E sempre que um cientista apresenta uma teoria, ele tem que tentar mostrar onde que ela pode estar errada. Não é que o cientista quer fazer errado, mas ele fala, não, se não acontecer isso daqui, eu sei que está errado. Eu estou dizendo que acontece isso desse jeito, se não acontecer assim, tem alguma coisa errada. Então vamos comparar. O indutivismo, ó, na parte de cima, a gente vê o que é igual. O indutivismo, ele observa fenômenos. O falsificacionismo também. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Ele também observa fenômenos. O indutivismo, ele... vou ficar aqui, ó. Aqui é melhor. Aí ele vai falar assim, o indutivismo, ele faz experimentos. Ele vai ver se a teoria está se preservando. O falsificacionismo também, tá? Também. Só que o cientista, olha a diferença. Ele não precisa esperar acontecer algo diferente. Lembra que no indutivismo, o cientista está lá, acontece alguma coisa, ele começa a suspeitar? O Popper vai falar com o cientista, pode começar a estudar o outro e falar, acho que tem um erro aqui. Ele nem olhou a natureza, entendeu? Ele nem olhou a natureza. Ele falou, tem alguma coisa aqui que dá para duvidar. Acho que isso daqui não é assim desse jeito, não. Então o Popper vai falar e o cientista ele já pode começar direto na teoria. Não precisa ser com hipótese. Já começa com uma teoria. Ele começa duvidando de uma teoria. Porque o Popper quer mostrar que os cientistas eles estão sempre duvidando deles mesmos. Eu acho que a sua teoria dá para provar que está errado, vou fazer uma melhor. Quando no indutivismo a teoria resiste, ela vira uma lei científica. O Popper vai falar, as teorias são o melhor, tá? Mas a qualquer momento a gente pode descobrir que tem algum erro. Olha a diferença que você encontra do indutivismo para o falsificacionismo. Tudo bem? Com isso nós terminamos a aula. Deixa eu voltar aqui para baixo. Tá? E aí vamos revisar os pontos. Então a gente conheceu o conceito de falseabilidade, que exige implicação material e a ideia de que seja falseável. Tá? Na implicação material, toda a teoria tem que dizer bem claro, tem que ficar bem claro o que ela defende.
Porque você sabendo o que ela defende, você sabe onde ela pode estar errada. Tá? Pode ver que a implicação material ajuda a entender falseado. E que a ciência ela cresce, diferente do indutivismo, que defende uma teoria, procura preservar, né? Olha, toda vez que eu faço, a teoria se mostra verdadeira. Popper vai falar, é verdadeira? Vamos duvidar. Eu quero fazer uma teoria nova. Eu vou mostrar que essa não serve mais. Tá? E aí você faz teorias audaciosas. E a ciência ela vai sempre substituindo uma teoria por outra. Ela nunca preserva, ela vai substituindo. Tudo bem? Com isso a gente fez aqui a nossa segunda aula, fizemos a nossa revisão. E espero que esse vídeo tenha ajudado bastante você. Bem? Tchau, bons estudos!